gente, aqui é a Raíssa Soares do blog Aveita Mix. Hoje eu vim trazer o último tutorial da parceria com Isabela e Verona. Pra quem ainda não sabe, a gente montou um desafio e cada vídeo teria que ser feito com um material específico. E o material desse vídeo é concreto. E eu vou ensinar pra vocês a fazer esses vasinhos super lindos e que inclusive estão bem alta. E eu não só vou mostrar como fazer, como vou mostrar algumas formas pra você decorar esses vasinhos. Foi super legal montar esse vídeo pra vocês. E esse projeto com certeza já é um dos meus preferidos dos últimos vídeos. Por isso eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se você não tá usando a mistura pronta e vai precisar fazer a mistura como eu, o que você precisa saber é que a proporção da mistura vai ser sempre 2 quantidades de areia para 1 quantidade de cimento. Ou seja, você vai ter uma medida do cimento e a quantidade de areia vai ser sempre o dobro da quantidade de cimento. Então eu aconselho você a usar o mesmo recipiente para conseguir a medida dos dois. Então aqui nesse pote eu fiz uma marcação no meio, que vai ser a quantidade do cimento que eu vou colocar, e essa marcação do topo do pote é a quantidade de areia. A gente vai começar fazendo a mistura do cimento e da areia com a colher ou uma espátula, ou o que você preferir, e conseguir fazer com que essa massa fique bem misturadinha. E aí eu vou te dar umas dicas que vão fazer toda a diferença no seu projeto. Porque se realmente tem alguma coisa que vai influenciar no produto final, é o cimento que você vai escolher. A maioria dos cimentos misturados que a gente encontra nas lojas de material de construção, elas são para reboco. Então elas vão dar aquele resultado bem grosseiro. E aí ele vai deixar o seu vaso com um aspecto bem áspero e provavelmente os cantos vão ficar bem quebradiços. Então se você quer comprar mistura pronta, você tem que verificar se o cimento vai lhe oferecer um bom acabamento. O que é muito mais fácil de conseguir se você mesmo fizer a mistura. Então por isso eu comprei o cimento e a areia separadas. Uma outra coisa que vai influenciar é a areia que você vai escolher. Então, para você conseguir que o vaso seja mais lisinho, que não fique quebradiço, é importante que você escolha uma areia fina. Depois de misturar, a gente vai adicionar água. Essa parte também precisa de muita atenção. O ideal é que você vá colocando a água aos poucos, e aí você vai misturando e vendo se ela chegou no ponto que você quer. A gente vai tentar deixar essa massa bem misturada, mas a gente não quer essa massa nem líquida demais, nem muito grossa. Então a gente vai colocando a água aos poucos e mexendo bem toda a massa, até conseguir deixar ela bem pastosa. Essa quantidade não é exata, mas provavelmente você vai usar, se você medir no mesmo recipiente, a metade da quantidade de cimento que você colocou. O ponto que a gente quer que a massa fique é exatamente essa que eu tô mostrando, bem pastosa, mas aí você continua misturando para garantir que não fique nenhuma bolinha de massa seca e que ela fique bem misturadinha e bem diluída. Depois disso, é só colocar a massa nos recipientes que vão servir como molde para o nosso projeto. O vaso que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, que é inspirado naqueles vasinhos que a gente vê muito no Pinterest, que tem esses rostinhos bem fofinhos. E como ele é um pouco mais elaborado, você aprendendo a fazer esse, você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer qualquer outro. E para fazer esse modelo, a gente vai usar 2 copos de isopor de café e um outro copo descartável de café, mas daqueles bem pequenos. A gente vai começar passando óleo ou margarina no recipiente que a gente vai usar e cuidado para não deixar o óleo sobrando. Se você vê que está em excesso, é só você derramar. Aí com a espátula você vai colocando aos poucos a quantidade de cimento. Aí você coloca, mas você não enche o copo completo. Essa parte é bem importante. Depois disso, você bate com o copo na mesa para que todas as bolhas de ar que tiver dentro da massa saia. É bem interessante porque você vai ver mesmo as bolinhas subindo. Depois a gente vai passar o óleo ou a margarina na parte de fora do copo menor. E aí a gente vai encaixar assim no copo maior. Você vai ver que o cimento vai subir e é por isso que você não pode colocar o cimento até o topo do copo. E para finalizar você precisa colocar alguma coisa dentro desse copo menor para fazer peso. Pode colocar pedras, moedas, o que for mais fácil para você. Aí assaltar o meu cofre era mais fácil para mim, mas por uma boa causa, né? Pronto, agora é só colocar para secar. Agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa em um outro copo, que vai ser a parte inferior do nosso vaso. E aí a gente passa o óleo e depois vai colocando cimento. Aí nesse caso a gente só vai colocar até 1/3 do copo. E aí é só deixar secar. O ideal para as peças secarem completamente é esperar 24 horas, mas aí a gente não vai esperar isso tudo. Então depois de 8 horas a gente vai pegar os copos e com bastante cuidado vai tirar a massa de dentro. Pronto, depois que a gente desenformou as peças, a gente vai colar elas. E para colar a gente vai usar cimento. Então é só preparar um pouquinho e deixar no mesmo ponto que você deixou antes. Aí você vai colocar bastante na peça menor. E depois vai colocar a peça maior assim, pressionando um pouquinho para a massa se espalhar. E depois com o dedo mesmo é só ajustar o cimento para que as duas partes realmente pareçam uma só. E agora a gente vai deixar secar o restante do tempo para completar as 24 horas.
Pronto, depois que o vaso secou, a gente vai pegar uma lixa e passar bem onde a gente juntou as duas peças, pra que não fique aparecendo essa emenda. E agora a gente vai pintar, usando uma base branca para artesanato. E aí é só pintar a parte que a gente quer. Depois a gente deixa secando assim uns 10 minutinhos e vai pintar mais uma outra mão, para que a tinta fique mais uniforme. E aí eu peguei essa caneta preta do tipo hidrocor e desenhei o rostinho. Depois eu fiz uns efeitos nessa parte de baixo. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer bolinhas, pode me imitar, fazer o mesmo desenho mesmo. E pronto, ela vai ficar assim. Agora, com tudo isso que eu ensinei, vocês vão ver como é fácil fazer qualquer outro tipo de vaso. Então eu saí pegando vários tipos de recipiente que pudessem servir como forma, como esse fundo de garrafa. O importante é que essas formas sejam de plástico. E aí é só seguir tudo que eu já ensinei. Você vai passar o óleo e depois colocar a massa. Esses vasinhos aqui que eu fiz, eu não vou fazer nenhuma composição como eu fiz no anterior não. Porque eu quero que eles fiquem exatamente assim, nesse modelo das formas que eu usei. Sobre as formas você tem que tomar cuidado para que elas não tenham nenhuma fenda ou onda que impeça o vaso de sair depois. Porque senão você vai ter que desmontar. Como eu fiz com essa base da caixa de leite e como eu vou ter que fazer com esse fundo de garrafa, porque ela tem essa ondinha aqui. Para decorar esses vasos, eu quero desenhos bem simples, então vou usar fita crepe só para delimitar a área que eu vou pintar. E aí é só soltar a criatividade e fazer os desenhos que você quiser. Depois é só pintar como você quiser e tirar as fitas, que aí ele vai estar prontinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês seguirem essas dicas direitinho, tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma pra montar esse projeto. Então se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai se falando. Então depois de ver esse vídeo, dá um pulinho lá no canal da Isa. O projeto dela tá sensacional. Ela fez essa luminária linda, maravilhosa, industrial.